Fala galera, esse é o Investidores Universitários e esse é o primeiro episódio da série Como Você Pode Investir no Exterior. Se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo, por favor, e também seguir a gente no Instagram para não perder nenhuma novidade e também não perder nossas caixinhas de pergunta. Bom, a primeira forma que a gente vai falar aqui, que para você poder investir no exterior, é através das BDRs, tá? Até um tempo atrás, esse tipo de ativo, ele era somente para investidores qualificados, tá? O que é um investidor qualificado? É uma pessoa que tenha mais de R$1 milhão investidos ou algumas certificações. Depois que você passa na certificação, você consegue ter acesso como investidor qualificado e depois profissional, tá? Profissional é quem tem mais de 10 milhões investidos daí. E aí você tem algumas vantagens a mais. Mas a CVM está para alterar isso aí. Pelo que eu vi, em 1º de setembro vai ser alterada essa regulamentação aí. Então a BDR se torna livre para todos os investidores. O investidor comum tem acesso a esse investimento. Mas a gente não pode dizer que ele é uma ação, tá? Ou um REIT, caso seja lastreado em um ou outro. Por quê? Porque, como eu acabei de falar, ele é lastreado na ação. Então a BDR é como se você pegasse a ação lá nos Estados Unidos, você compra a ação lá, é um banco que faz isso, ele compra essa ação lá nos Estados Unidos, deixa em custódia e emite um recibo dessa ação que ele tem lá aqui no Brasil. A gente compra ele aqui no Brasil e aquela ação lá, a gente começa a ter um espelho daquela ação lá. Então, conforme ela vai variando lá, vai variando aqui também. Só que como a gente compra os BDRs em reais, além da variação do ativo lá dos Estados Unidos, a gente tem também a variação do dólar, certo? Então, quando você compra o BDR, você está protegido pelo dólar e pelo ativo lá fora. Mas é uma maneira indireta de se expor ao exterior, tá? Porque o seu dinheiro está aqui no Brasil, então você ainda responde à regulamentação brasileira e tudo mais. Além disso, tem algumas desvantagens na questão do BDR, que é a falta de liquidez, tá? Então você tem uma liquidez menor do que nas ações, os dividendos são tributados, em uma pequena parte, ela depende das ações. Outra coisa interessante lembrar sobre os BDRs é que eles podem ser convertidos nas ações. Então, se você tem o BDR aqui no Brasil, você pode falar com o banco escriturador da BDR aqui no Brasil para converter essa sua BDR na ação lá no exterior. Então, tenho uma ação do Facebook aqui, por exemplo, eu posso converter essas ações lá em Facebook lá nos Estados Unidos, beleza? Isso aí. A segunda forma, galera, é através de ETFs. O que são ETFs? ETFs são basicamente um ativo que replicam algum índice, certo? Mas se você compra num ETF, você tem que lembrar que você vai comprar um pacote de ações, certo? Você está comprando um pacote todo, então você não pode fazer o stock picking, que a gente chama, né? De comprar, por exemplo, eu só quero ações do Facebook, só quero ações da Netflix. Você não consegue fazer isso, porque quando você compra o ETF, no caso a gente está falando aqui do IVVB11, você vai estar replicando o S&P, então você vai estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, certo? E as 20 maiores a gente vai deixar aqui para vocês verem, beleza? Então, basicamente, sim, você vai estar investindo em empresas muito grandes, mas qual que é o problema disso? ETFs no Brasil não distribuem dividendos, tá? Então, você não vai acabar não ganhando proventos disso ali, você vai ganhar simplesmente com a valorização dessas cotas, certo? Isso é importante lembrar. E lembrando, galera, que os ETFs aqui a gente pode comprar em lote de 10, tá? Você pode comprar um fracionário, ou seja, você comprar um só, mas eles são vendidos em lote de 10. Então, é basicamente isso, certo? Ações são 100, ETFs 10 e fundos imobiliários você pode comprar de 1 em 1 sem problema nenhum. Mas aí, tanto nas ações quanto nos ETFs, você pode colocar o F atrás e daí se torna lote de um só, beleza? Um fracionário, né? A terceira forma que a gente pode investir lá no exterior, está exposto ao dólar, é através de fundos de investimento, tá? E aí tem fundos de investimento cambial, que são realmente focados nessa área de estar exposto ao dólar, eles têm algumas maneiras de fazer isso. E não dá para falar aqui como que eles fazem isso exatamente, por quê? Porque cada fundo ele vai ter um determinado regulamento que vai dizer a política de investimento dele, tá? Então lá você tem que pegar esses documentos, tem que ver, o gestor ele pensa dessa forma, ele quer fazer isso. Então dependendo do fundo ele vai fazer uma exposição diferente, tá? Outro fundo de investimento também que pode estar exposto lá fora é o de ações, tá? Como? Comprando o que a gente falou agora há pouco, que são os BDRs. Então quando um fundo de investimento em ações compra BDRs, ele acaba se expondo ao dólar e às ações americanas, tá? Então isso lá dentro do regulamento do fundo de ações e da política de investimento do fundo de ações vai ter escrito certinho se ele tem, se o gestor acha interessante comprar esse tipo de ativo, se ele pode, não pode, enfim. Beleza, galera. Então a quarta forma de a gente investir nos Estados Unidos
seria diretamente. Então você pode abrir a conta numa corretora, né? A gente vai fazer aqui mais pra frente no canal explicando como você faz isso, abrindo aqui na nossa corretora e comprando algumas ações para você ter uma noção. Mas para você fazer, né, o stock picking, que seria comprar ações específicas, você tem que abrir daí, no caso, uma conta lá, certo? Então essa seria a quarta forma. A gente envia o dinheiro para uma corretora de lá e aí a gente pode comprar as ações lá, certo? Mas aí é válido lembrar que talvez seja mais interessante você deixar esse dinheiro para lá, certo? Então se ele começar, se ele render lá, se você ganhar proventos de lá, é melhor você deixar para lá para não ter que declarar aqui, certo? Então daí você acaba não tendo esse problema aí, certo? E aqui no Brasil a gente tem aquela isenção para as ações até R$ 20.000, tá? Lá fora existe também para os ativos americanos, só que essa isenção ela é um pouco maior, é R$ 35.000, tá? Então você pode vender R$ 35.000 de ações, de REITs, de ETFs e você não precisa pagar imposto de renda, tá? Se torna isento. Passando desse valor aí você tem que calcular a alíquota, se você teve lucro daí você tem que pagar o imposto sobre isso, beleza? Isso aí. E, galera, só pra saber, né, as stocks, no caso nos Estados Unidos, são as ações, certo? Os REITs são os fundos imobiliários. E os ETFs, basicamente, a mesma coisa que o Brasil, certo? Então, só pra vocês não terem essa dúvida aí. E a quinta maneira é através do COI, tá? É uma maneira aí que existe, assim, mas tem que ser levado bastante cuidado quando você vai investir em COI. Por quê? Porque o COI é certificado de operações estruturadas, tá? Então, o que acontece? Normalmente é feita uma operação em mercados no exterior, por exemplo, nos Estados Unidos, e eles compram algumas ações. E por que é uma operação estruturada? Porque eles utilizam derivativos para fazer a estruturação dessa operação. Ou seja, eles limitam, tá, a perda que você pode ter e eles limitam o ganho que você pode ter. Eles pegam o valor de vários investidores, juntam esse dinheiro e fazem uma operação só, tá? Então todos os investidores eles meio que ganham um padrão ali e eles investem, por exemplo, em 3 empresas, sei lá, Nike, Facebook e Amazon, por exemplo. Então eles fazem uma operação nisso ali e dependendo da rentabilidade que essas empresas entregarem, você recebe um retorno. Mas caso as ações caiam, você não perde dinheiro, tá? Então esses são os COI com capital protegido. Ou seja, você não perde o que você colocou, tá? O máximo que você pode ter é ficar, por exemplo, 2, 3 anos sem rendimento nenhum. Então, eu coloquei R$ 1.000, eu vou retirar R$ 1.000 se o COI for com um capital protegido. Mas a minha alta também acaba sendo limitada, tá? Então, no COI vai estar escrito lá, o limite de alta é 20%, 30%, por exemplo. E aí, quando essa ação bate esse valor, eles entregam, então, de volta a rentabilidade para a pessoa que contratou o COI, tá? Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada, mas você tem que ter uma experiência maior para conseguir entender como ela vai ser estruturada. E aí sim ver se faz sentido ou não para você, porque os bancos eles podem colocar muitas taxas ali dentro que você não vai ver, tá? É isso aí, galera. É isso aí, então. Se você gostou do nosso vídeo, por favor, deixa o gostei aqui embaixo para ajudar o nosso canal. Se inscreve aqui embaixo para não perder nenhuma novidade. Também segue a gente lá no Instagram para não perder nossas caixinhas de perguntas. E é isso aí, um grande abraço para você aí. Até o próximo vídeo.